Café com informação especial de aniversário. Apresentação Arimateia Azevedo. Oferecimento Governo do Estado, Carvalho Supermercado, Sesc Senac. Nós estamos completando um ano do Café com Informação, que é uma sessão típica, muito comentada e muito vista do Portal AZ. Então, durante esse ano, eu fui um dos entrevistados. Então, eu estou tendo o privilégio, a oportunidade rara e o grande prazer de ser o entrevistador. Eu digo um grande prazer porque todo mundo tem vontade de fazer pergunta ao jornalista tarimbado, mentor e criador dos primeiros portais de informação do Nordeste, quando a comunicação online ainda estava engatinhando, que era Arimateia Azevedo. Ari, tudo em paz? Tudo bem. Olha, eu conheci o Tim Maia, pessoalmente, não sei se você conheceu. Conheci assim, porque eu vi uma vez lá na TV. Eu vi uma vez no Rio Puti, ele passando. Vi na TV Globo, e ele chamava todo mundo pelo sobrenome. Arimateia Azevedo, Chico Anísio, Bruno Vazeu, fulano de tal, ele dizia o sobrenome. Então eu vi o papo do Chico Anísio com ele, e o Chico perguntou: ô Bruno, ô Tim, se você não fosse, você gosta, qual é a melhor coisa que você gosta de fazer? Qual é a coisa que você mais gosta de fazer? Ele disse: rapaz, eu gosto de cantar, bicho, eu adoro cantar. Aí o Chico insistiu: se você não fosse cantor, você seria o quê? Ele disse: bicho, back vocal. Então eu te pergunto, se você não fosse jornalista, você seria o quê? Não sei não, eu acho que teria que ser reinventado e ser jornalista de novo. Você teve a incursão pela gestão pública. Quer dizer, você teve do outro lado, que foi secretário de comunicação, que atura jornalistas e o pior, os donos dos jornais. Naquele tempo não tinha os donos dos portais. Foi ruim? Péssimo para mim. Na verdade, eu saí da posição do estilingue, e aqui que nós chamamos de baladeira, para a vidraça. E foi muito ruim. Era um projeto nosso, que era a eleição do Heráclito Forte, prefeito de Teresina, e você sabe, a gente era de uma relação pessoal, não política, e ele entrou, enveredou nessa coisa. Eu fui secretário de comunicação. Foi, para mim, a pior fase da minha vida, porque eu fui ver como é que o gestor público é tratado lá do lado de lá. Com certas impressões, ou certos entendimentos de que todo gestor público tem que ser ladrão. E eu não fui isso. Eu fiz um trabalho, procurei buscar um trabalho fazer um trabalho muito bom, e saí com aquela sensação de que eu jamais ocuparia um cargo comissionado. E eu até cheguei a brincar certa vez: se alguém me vê no cargo público, é porque eu estou necessitado. Eu estou ali por favor. Não era nem de favor, por favor. Porque eu me lembro, João, que quando o Carlos Augusto adoeceu, fui sondado. Carlos Augusto era secretário de comunicação do governo Monsanto, fui sondado para o cargo e repeli. Não quis e espero não ocupar. E outra coisa, Ari, mas isso lhe deu uma visão mais, vou dizer, condescendente com o gestor? Não, desse ponto de vista de que você que está do lado de cá e achar que tudo que está do lado de lá é ruim, de uma certa forma sim, você passa a ter os dois lados, ter uma visão dos dois lados. Mas eu, modéstia à parte, João, eu sempre tive essa aquiescência com relação ao combate. As pessoas me veem e acham que só porque eu sou um crítico voraz, eu sou um destemido, eu vou para cima, eu tenho que bater por bater. Não é assim não. Eu costumo dizer que eu não publico 10% do que eu recebo de informação. Então você veja bem, 90% das informações que eu recebo não são publicáveis. Aí você me pergunta: não são publicáveis porque você tem medo? Não, porque às vezes vem um infame que só quer jogar a infâmia no outro, vem um cidadão que quer que se bata por bater. Não é assim. Pois é, os jornais, principalmente nas cidades pequenas, nas capitais pequenas, mas quando eu fui morar na cidade grande, eu vi que não é só na pequena, o jornal era muito mais um instrumento de pressionar o governo do que realmente de informar. Mas isso mudou, né? Mudou.
Hoje todos eles, eu penso assim, já, que nós estamos vendo na história, e até uma coisa muito bem didática, eu penso assim, hoje nós temos, todos eles têm seu peso. Eu não sei se o jornal como era, e eu sou produto de jornal, o jornal era o infinito, era aquela coisa assim, registrou, ele tinha uma importância muito grande. Mas todos têm hoje, tem. Agora, a internet é que é o grande veículo. Eu fico vendo, até na televisão hoje, a televisão ela vai a reboque dos acontecimentos que estão se registrando via rede de computadores. Então, mas todos ainda têm seu peso. Pois é, mas você veio do rádio. Eu vim do jornal, enveredei pelo rádio, fui para a televisão e agora estou na... Porque o rádio, na sua época, na minha época também, era justamente a espécie do jornalismo online, porque era a forma mais precária possível de se fazer o jornalismo na hora. Você tinha um atentado contra o Carlos Lacerda, o repórter informar, porque o jornal só ia dar no outro. Eu mensuro mais ou menos como aconteceu na internet. O rádio, para a época, o rádio era quase que o veículo online. Porque você podia estar, neste momento, num acontecimento. Aconteceu um acidente na Frei Serafim. Você podia correr lá e dar um flash. Cansei de ver o Carlos Said dando flashes de qualquer ponto da cidade. Aí o que acontece? Daquele acontecimento registrado pelo rádio, você ia ter repercussão na televisão 12 horas depois. E da televisão você teria 24 horas depois para o jornal. Porque o jornal só publicaria no dia seguinte. Então, hoje, a internet está ocupando o lugar do rádio com mais velocidade. Você começou no jornalismo online quando ninguém pensava nisso. Hoje todo mundo pensa, todo mundo sabe que é inevitável. Os jornais impressos estão acabando todos no mundo. O Jornal do Brasil acabou, o Jornal Globo vai acabar, a tiragem da revista Veja não é mais a que era. É verdade. Agora, o importante é o conteúdo online, esse conteúdo do jornalismo imediato da internet, ele é pior do que o do impresso. Porque acontece o fato e você não espera ter mais detalhes dele. Checar. Não espera checar. Você tem a certeza de que aconteceu o fato. Então, o que se convencionou com relação da internet? Você joga a informação e vai correr atrás do fato e das outras versões. Então, às vezes é até perigoso. Já aconteceu de você postar esse tipo de coisa e de repente não era a informação. E as mentiras que aparecem, que você julga que é verdade? Mas olha, nós temos muito cuidado, nós temos uma equipe, nós fazemos sempre... Eu costumo dizer que o Portal AZ, sem qualquer veleidade de querer ser o melhor, ou que nós não somos, claro, mas sempre é uma espécie de uma escolinha do bem fazer, você entendeu? Porque você sabe, com esse advento das faculdades, qualquer que sejam os setores, mas na área da comunicação, eles produzem jornalistas, que jornalistas na verdade não são ainda, né? Eles têm que passar por todo o processo prático, e essa praticidade a gente vê lá no Portal AZ. Não tem mais a redação do jornal, né? Não tem mais a estagiária da redação. Agora o jornalismo online imediato. Mas o que foi que piorou, Ari? O que foi que melhorou? Eu acho que melhorou. Acho que a comunicação tem o seu ganho. Muito, muito, muito. Precisa só ter duas coisas. A pessoa ter um certo discernimento do que é publicado, do que se publicado, e responsabilidade. E de ler também, não? E ler, sim. Eu digo ler também, um discernimento no que está lendo. Exato, discernimento. Isso aqui não tem. Não, claro. Como eu disse assim, eu não divulgo 10% do que eu sei, porque eu tenho, graças a Deus, primeiro a capacidade do discernir, me desculpe pela imodéstia. Segundo, a responsabilidade de ver que às vezes é casca de banana, ou às vezes tem informação tão séria, informação de Estado, informação tão séria que se você publicar, você cria eu sei. Uma confusão mas isso tem tremenda. também, além da intuição, um negócio chamado experiência, né? Também. Porque é o seguinte, o jornalista novo, eu vou citar novamente o Chico Anísio, nos anos 80, nos anos 90,
uma equipe de jornalistas novinhos do Jornal do Brasil, que a redação do Jornal do Brasil era povoada pelos grandes escritores, grandes jornalistas, pessoas de uma cultura imensa. Foi minha escola. E aí depois eram os estudantes que saíram da faculdade. Foram entrevistar o Chico Anísio na casa dele, e aí a conversa foi sobre a vida dele, a carreira dele e tal. E aí já tinha acabado a entrevista, e o Chico perguntou, vocês querem um suco de pitanga? Tem aqui. Queremos. De cajado, me lembro. Aí veio o suco. E no suco o Chico disse, olha, jornalistas estão inexperientes. Porque outro dia um jornalista da Folha colocou, Marina é gênio. Marina é aquela cantora. E Marina não é gênio. Marina é uma cantora afinada, está fazendo sucesso. E gênio é o Pavarotti, gênio é o Bittor. Ele falou isso assim. No outro dia, a entrevista foi toda ignorada e a manchete era Chico Anísio detona Marina. Você falou um negócio de gênio, eu me lembrei de uma figura queridíssima sua, que é o Adriano Suassuna. Sim. Ele contando a história, falando o negócio do Chimbinha, aquela cor do Chimbinha, ele dizendo que, olha, que eu vi na página inteira do Jornal do Brasil, não faz mais Jornal do Brasil como antigamente, dizendo que esse Chimbinha é um cantor genial. Aí eu me lembrei, se o Chimbinha é um cantor genial, o que dirão de Beethoven? Se eu gasto um adjetivo como genial. Pois Exatamente. O Sebastião Neri dizia o seguinte, ele criticava a revista Veja e dizia, a revista Veja é muito ruim, mas é a melhor revista do Brasil. E eu perguntava, e a Folha está bem? A Folha está péssima, estão escrevendo mal, tem erros, tem tudo, mas é o melhor jornal do Brasil. Eu pergunto isso, o Portal AZ é mais ou menos isso? Para mim é o melhor, evidentemente. Porque o portal, até precisa que as pessoas se situem. O portal nasceu da diversidade. Eu sempre fui criticado nos veículos por onde passei. Sempre, sempre. Agora, não era por questões de estar mal situado junto à empresa, não. A empresa tinha seus interesses, todas as empresas têm seus interesses, têm suas relações, inclusive comerciais. E sempre eu fui censurado. Como nasceu o portal? Em função dessas coisas. Eu não sabia de nada de internet. Pra você ter uma ideia, eu não sabia nem abrir meu e-mail. Como tinha uma equipe lá no jornal, eu saí do meu jornal Norte para montar o jornal, para montar o portal, no ano 2000. E aí, essas pessoas acreditaram em mim, João. Impressionante. Eu cheguei, vi uma casa ali, perto na rua Seu Gilson, eu vou montar meu escritório agora aqui. Chega de redação. Montar meu escritório e mandar a coluna para o jornal, como eu faço hoje, até hoje. Eu mando, eu não vou no Jornal Dia, eu mando minha coluna. E essas pessoas acreditaram. O pessoal da TI, do setor tecnológico do jornal, se ofereceu para ir, dois meninos. A menina que trabalhava no comercial lá do jornal, eu vou com você. Então nós montamos uma equipe e aos poucos fui agregando com Cláudio Barros, Valci, Marquinho Teixeira, a Ana Célia Aragão, a Adriana Cláutenes, nosso saudoso Frank Bellarmino. Então montou-se uma equipe, evidentemente, com a responsabilidade de eu fazer aquilo valer e tornar o projeto ideal e real. Se você souber como nasceu o Portal AZ, é a coisa mais interessante, porque na verdade eu criei a página arimateiazevedo.com.br. Na medida que a coluna, eu botava só minha coluna, na medida que eles iam escrevendo, eu ia agregando e fazendo, fazendo um portal com o meu nome. E isso foi no ano 2000. Quando foi em dezembro, João, eu estou com as meninas, minhas filhas, todo mundo, lá em Fortaleza. E no dia 27 por aí de dezembro, eu via sempre a Xuxa, Portal X, mas na verdade não tinha Portal X coisa nenhuma, não tinha conteúdo, não tinha nada. Aí eu digo, por que não Portal AZ? Aí eu chamei, era o Juraci Rocha, um desses garotos que acreditaram em mim, que era lá do setor do portal. Aí eu liguei para ele, Juraci, passei por o fax, ainda o domínio da época do veículo mais moderno era o fax. Aí eu rabisquei Portal AZ. Esse melhor essa marca aí, vamos botar começar dia 1º de janeiro de 2001, no lugar do Arimatea Azevedo, ponha. Aí ele mesmo fez o registro,
Tanto que esse registro só foi feito dia 24 de janeiro. Registro portalaze.com.br. E o registro do arimateiazevedo.com.br é de agosto de 2000. E nasceu o Portal AZ. E com ele nós estamos tentando fazer jornalismo sério, independente, com responsabilidade. Sofrendo todas as agruras que alguém pode sofrer, todas as ameaças, mas a gente continua fazendo aquilo que o jornalismo requer, que é um bom trabalho. Nós vamos encerrar o primeiro bloco, mas quando voltar nós vamos fazer um meia-culpa, quer dizer, quais são os erros do Portal AZ. Café com informação especial de aniversário. Apresentação Arimateia Azevedo. Oferecimento Governo do Estado, Carvalho Supermercado, Sesc Senac. Bom, nós estamos voltando, Ari, porque você viu a crítica que o Sebastião Neri fez da revista Veja e tal. A revista Veja levou exatamente, eu não estou bem certo, mas parece que 5 anos para dar lucro. Porque os irmãos Tivita, o velho Victor Tivita e o Roberto Tivita, fizeram o Parque Editorial Abril e tal. Sabe quem sustentava a editora Abril? A revista Pato Donald. E eles investiram na Veja até se tornar a maior revista impressa da América Latina, que todo mundo espinafa, mas que ainda tem uma tiragem no domingo, na segunda-feira, de quase 1 milhão. Se não fosse a internet, poderia ser muito mais, né? Chegou a 1,5 milhão. E que pode sobreviver sem o governo, que é mais... Agora, quando você criou o Portal AZ, coincidentemente, houve uma coincidência histórica. Que foi a época que o Monsanto, o segundo governo do Monsanto, estava perdendo lá naquele processo no tribunal. E nós cobrimos aquilo em tempo real. Apesar da internet muito sofrível, aumentavam os acessos, caía, aí regulava. Nós acompanhamos desde as 9 da manhã aquele movimento em Brasília. Fomos o primeiro a dar destaque àquilo e fomos até lá. Veio quem assumiu. O Napoleão, naqueles 10 meses, o Portal AZ se transformou assim, em um suspiro, uma válvula de escape de quem não estava no governo. Veja bem, nesse papel de ser sempre crítico, tudo, nós somos realmente, nós adotamos uma posição muito forte no governo do Hugo, nessa passagem do Hugo Napoleão, quando ele assumiu no lugar do Monsanto. E as pessoas diziam mesmo, a trincheira da resistência. E aí, de repente, eu comecei a ver que a resistência não era apenas, como é que chama, era real, porque os derrotados estavam todos lá no portal, iam para lá. Quer dizer, se você não tivesse o portal, você não poderia dizer o que dizia no jornal. Não, jamais. 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 Então, até hoje mesmo, a minha coluna geralmente é diferenciada, às vezes, porque o jornal lá tem seus interesses. Todos os jornais por onde eu passei têm os seus, não tem problema. Nós temos os nossos. Mas depois eu comecei a ver, você falou logo no bloco anterior, meia-culpa. Eu posso assumir a meia-culpa. Nós tomamos uma posição que você pode entender com muita parcialidade. Porque nós só tínhamos um lado, esse combate às coisas do governo o Napoleão, do Vida Nova, que eu chamava de malfadado. Eram 3 coisas, malfadado... Até eu já esqueci. Mas eram 3 adjetivos que eu usava. Adjetivos pesados. Pesados. Tenebroso. Era tenebroso, corrupto e malfadado do governo Vida Nova. Rapaz. Mas aí, depois eu fui... Tive ganhos com isso, naturalmente. O Hugo deu uma entrevista lá. Deu. Ao vivo, não? Deu. Online, ao vivo, as pessoas... Foi. Teve ganho com isso porque você terminou sedimentando o portal, porque o portal nasceu do boca em boca, João. O jornal, se você fizer um apanhado na mídia, dentro desses veículos de visibilidade, o Portal AZ é o único que tem à frente um jornalista. Sim. E a maioria não é de jornalista. Vamos fazer o meia-culpa. Quais são os erros do Portal AZ? Na sua opinião? Agora vamos lembrar o Monsanto.
errar humanus est. Errar humanus est, nós podemos ter essas coisas. Se é erro, ou se existe erro, essa história da gente ser muito afobada com relação a assumir posições, aí é um erro de engrenagem do próprio autor, porque na verdade não dá para você, que erros, que meia-culpa não se pode ter. Por exemplo, Ari, o dono do portal hoje, o que interessa ao dono do portal, que se multiplicaram a partir do seu, são centenas, milhares no Piauí, que copiam inclusive o que sai no seu portal. Aí é que está o poder do portal, porque se é publicado, aí imediatamente os portais de Esperantina, de Piripiri, de Parnaíba e tal, e aquilo fica registrado na internet para o resto da vida. Você vai no Google e tem lá. Pode ser o que for, um elogio ou uma difamação. Então, o seguinte, o seu portal, para os donos dos portais, o que interessa agora é o número de visualizações. É isso que interessa. Não interessa a perfeição da matéria, a construção linguística, o estilo, e às vezes nem o furo, é o sensacionalismo que gera visualizações. Esse erro você não tem, né? Não, nós procuramos evitar, nós não temos. Não tem essa história de dizer, temos que ser o melhor e partir para esse sensacionalismo. Não. Apesar, João, de que nós sempre estamos na frente. Nós sempre divulgamos fatos, os primeiros fatos que acontecem. Fato importante nós divulgamos. Eu costumo dizer o seguinte, um dia eu fui a uma autoridade aí, apareceu uma denúncia contra ela. Eu fui ver que era muita infâmia. Tinha alguma coisa que se apurasse, se fosse apurado, talvez por ser mal explicada, talvez essa pessoa tivesse que se explicar. E eu lhe contei para ela assim, olha, eu vou lhe mostrar, chamei testemunhas, eu vou lhe mostrar uma coisa. O que acontece hoje no Piauí é o seguinte, as pessoas me mandam a informação, seja ela leviana, seja fato mesmo, verdadeiro, o que aconteceu, mandam para mim. Se eu não publicar, esperam 3, 4, 5 dias. Se eu não publicar, aí eles vão atrás dos que fazem com facilidade, dos que publicam sem ver esse tipo de questão. Então, João, é muito fácil a gente construir e destruir. Eu não preciso fazer sensacionalismo no assunto para poder manter o portal. Eu quero até dizer de novo, falar em modéstia aqui. Modéstia. Entre a manchete que certos veículos põem e uma notinha na minha coluna, a minha coluna tem mais peso. Não sou eu quem diz. Não, por quê? Porque nós passamos ao longo desta vida construindo. Como eu disse, levando cacete também. Um dia desse o governador Wellington disse, um dia desse não, foi no primeiro governo deles, primeiro governo do Lula, primeiro governo do Wellington. Me apresenta um ministro que eu conheci no Rio Grande do Sul no ano 2000, sendo vice-governador, não sei quem é esse, e depois se transformou em ministro. E ele disse, esse é o jornalista mais combativo do Piauí. E eu emendei. E combatido também, ministro, porque quando eles vêm de lá para cá, inventam de tudo. É porque existe o jornalismo, jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Mas tem o critério da ideologia mais poderosa do mundo, que é o da amizade. Quando o Pedro Nava se suicidou, ele se suicidou porque está sendo chantageado por um garoto de programa. Nenhum jornal do Rio publicou, foi em 1986. O Zuani Ventura quis publicar. O Ziraldo não deixou, era um conterrâneo de Minas. O Carlos Drummond ligou, não publicaram. Muitos anos depois, o Zueni Ventura escreveu um livro dizendo isso. Olha, nós tínhamos as informações, mas não resolvemos não publicar. O critério da amizade pesa, né? Pesa. O Roberto Cabrini, que se notabilizou também no Piauí, cobrindo aquela história do crime organizado, que eu tinha começado, ele dizia o seguinte, não sabia como eu fazia esse jornalismo meu,
que eu faço aqui no Piauí. Dadas as Porque relações. cidade pequena. Relações. Então, quando você perde amigos, você volta a tê-los de novo? Porque aí vem a história. Eu estou sempre, João, numa linha reta. Aí o amigo de ontem, de repente, é meu desafeto, ou às vezes não fala mais comigo de hoje. Por quê? Porque ele estava no lado. Então, vamos citar um exemplo, vem aqui. O Piauí era dividido entre PFL e PMDB, não é isso? É. PFL, os Freitas. PMDB, Alberto Silva, Ética Terva. Aí, de repente, os Freitas eram contra o Alberto, e eu tinha mais essa tendência, não é que eu fosse albertista, mas fosse fazer crítica e ser muito contundente, porque essa minha contundência ela vem lá do jornal O Povo de Fortaleza, com relação ao sistema dominante aqui no Piauí. Que o jornal O Povo, eu fui 7 anos no jornal O Povo, então o jornal O Povo não tinha esses interesses aqui, e aí eu aproveitava e criticava tudo. Me lembro bem que eu fiz um artigo a favor do Alberto nos anos 70 e 76, quando ele deixou o governo em 77. O Alberto chegou aqui em 78, apoteoticamente, sendo recebido no aeroporto, sim, e a sucursal do jornal O Povo era ali numa daquelas salas do Lux Hotel, em frente para o INSS. E o Alberto, quando o Tomás Teixeira, entra em matéria. Ele disse, o Azevedo? Aí o velho foi falar comigo. Ele era candidato a senador. Já era, estava trabalhando, ele não aparecia na mídia de nada. Então eu dava espaço. Aí, é BTU, né? Eu dava espaço, na medida que eu tinha, eu fazia as coisas meio subliminar nos jornais e dava espaço. Então criamos toda essa Mas que ele ganhava simpatia, né, Ari? Popular, de ser um homem corajoso, combate o sistema e tal. Mas a vida inteira foi isso. Se você perguntar, eu já escapei de tanta coisa por conta disso. Porque, como você diz, jornalismo é oposição. Não é uma oposição essa partidária que você tem, mas você não pode. Eu costumo dizer para meus colegas de redação, eu não engulo, o cara está falando uma coisa, eu estou sabendo que ele está mentindo, eu vou aceitar. Não existe. Eu vou fazer um corte brusco e me situar na eleição em Teresina, certo? Eleição facílima para o prefeito. A de 2016? Agora. Alguém pode, um jornalista experiente como você, pode abrir a boca e dizer, o prefeito Firmino, falta 4, 5 dias para a eleição, o prefeito Firmino Filho está eleito no primeiro turno? Aí eu respondo porque eu passei a ser dono de um instituto de pesquisa, que é o DataZ, e que tem acertado, desde 2008, acerta todas as intenções de voto. Quando as pessoas dizem, o que você acha? Isso aí eu não ponho sentimento, eu ponho números. Sim. Pela última pesquisa do DataZ, o Firmino ganharia, seria o prefeito de Teresina. Precisa que ele não sente na cadeira, né? Isso dá azar. Imitar o Fernando Henrique Cardoso. Mas não, eu diria o seguinte, ele não precisa chutar a imagem da Santa até lá. Mas tem uma coisa, rapaz, o que me apavora na facilidade da eleição é o deserto de ideias e de homens. Então assim fica fácil ganhar a eleição, porque, e vou fazer aqui Isso prova que as coisas não renovam, né? Houve um estanque. Cadê os nossos líderes? Houve um estanque. Se você, na música, na filosofia, na política, na cidadania, na jurisprudência, no direito, quem é o grande jurista, quem é o grande ator, o grande... É uma pobreza de ideia. Então vou focar aqui, por exemplo, o candidato Amadeu, que é um jornalista, mais ou menos 25 anos fazendo um programa onde 33 anos ele disse que tem de profissão. Mas eu digo, aquele programa que ele é um âncora, vamos botar 25 anos, onde ele era um âncora de um dos jornais de maiores audiências, telejornais de maior audiência. Um homem que nunca deu uma opinião como âncora. Quer dizer, é uma das coisas que me espanta, porque esse jornalismo objetivo é um mito. A pessoa sempre tem uma paixão, uma passionalidade, ela sempre diz alguma coisa. A outra coisa é o fato da superação, o que aconteceu com ele é pior do que a morte. Ele vai. Mesmo assim, isso não é suficiente e nem ajuda, né? O Amadeu participou, ele foi um dos entrevistados no Café com Informação, e aí eu já o entrevistei nessa pretensão dele de ser candidato. E eu perguntei, eu digo, Amadeu, nos seus 30, e ele completou, nos meus 33 anos de profissão, seus 33 anos de profissão,
que posição o senhor já tomou em relação aos fatos na cidade? Aí ele foi, não, olha, eu nunca tomei posição como você, assim e tal, mas eu tenho minhas posições. É aquela história, isso que você coloca é o imaginário coletivo. Isso ajuda ou prejudica o candidato? Prejudica ele, sim, porque ele nunca tomou uma posição. Nunca Mas não ajudava o jornalista? Não. A objetividade do jornalista? Ô, João Cláudio, eu vou até antecipar aqui que ao final desta eleição, na apuração desses votos, eu vou fazer um artigo amanhã falando sobre, pedindo que meus colegas jornalistas façam reflexão, principalmente os televisivos, principalmente os de programas de rádio, eles façam reflexão sobre o que eles dizem, sobre o que eles fazem, que posições eles adotam, porque não tem esse feedback aqui fora, não tem o feedback junto ao povo. Ô, João Cláudio, eu sempre me escondi no anonimato, do anonimato que eu digo, para não botar minha cara para ser visto assim. Sim. Tal. Por conta das várias ameaças, por conta de toda coisa. Mas claro, todo mundo me conhece. Mas eu não sou aquela figura, fulano de tal. Então eu ando muito no shopping. Quando eu vejo uma dessas figuras de televisão, eles passam, o povo nem sabe quem é. Você tem controle? Não pode, cara. Você tem controle sobre tudo que sai no seu portal? De certa forma tenho. Mais ou menos, De certa forma tenho, porque eu tenho a editora, eu tenho os editores de conteúdo que elas têm que passar isso. E eu sou, olha, eu costumo, sabe como é que eu ensino não é minha veridade ensinar não, mas sabe o que eu digo para eles? Você tem que reler seu texto, porque tem aquela história de que o escritor não revisa seus textos. Por quê? Porque sempre tem um erro. A um olhar aqui, eu já mudo até a percepção de alguma coisa, concepção de alguma coisa. Então eu sempre digo, quando eu bato a coisa no portal, falta um N numa palavra, falta alguma coisa, aí eu grito com eles, releia destruindo seu texto. Você tem que ler destruindo seu texto, que é com o seu olhar de investigação do que você escreveu. Bom, então, só aí para dizer, aí eu vou fazer um artigo dizendo, sabe o quê? Com relação ao comportamento dos meus colegas, que eles acham que eles cuspindo o microfone, aparecendo por aparecer, eles estão agradando ao povo. E não é assim. E nós vamos... Aí, por que eu quero dizer isso? Porque o rádio e a televisão só produziram... Eu não vou falar aqui desse tempo contemporâneo nosso. 3 figuras na política. Deoclésio, Chico Figueiredo, lá no Almanaquinho do Ar. Carlos Augusto foi o deputado, para a época, mais votado de Teresina, proporcionalmente. E o Deoclésio Dantas. Não cito nem o nosso querido Tomás Teixeira, porque o Tomás entrou na leva do albertismo. Certo. E as pessoas não aprendem isso. Aí, quer que eu cite os que tentaram e foram derrotados? Da Elvira, Gomes de Oliveira. Então, por quê? Alguma coisa está errada. Não há uma dicotomia dele com o povo, com o eleitor. E as pessoas não se percebem, não se policiam. Bom, no último bloco, terceiro bloco, eu vou cutucar a onça com vara curta. Café com informação especial de aniversário. Apresentação Arimateia Azevedo. Oferecimento Governo do Estado, Carvalho Supermercado, Sesc Senac. Voltamos ao terceiro bloco e o último, onde eu prometi cutucar agora a onça com a vara curta, tocar em assuntos críticos e agudos que eu tenho vontade, tenho curiosidade, eu acredito que todo mundo tem de perguntar. Oi. Lindomar, que beleza. Café. Não, hoje não é café, hoje é champanhe, né? Champanhe. Que é o aniversário de 1 ano desse quadro. Ari, tomando esse champanhe gelado, muito bem e tal. O jornalista ele precisa ser temido para fazer chantagem? Eu tenho uma receita para esse tipo de jornalista. Eu costumo dizer, porque eu não faço, aí eu faço uma aparência, eu não faço chantagem. A gente vive fazendo jornalismo impositivo, jornalismo que mostre
exatamente que tente clarear as coisas. Para esse tipo de jornalismo, de chantagem, eu costumo aconselhar. Se você é chantageado e não tem como mudar, aceite. Mas se você recebe a chantagem e tem como reagir, processe. Vá pelas vias normais, vias legais. Aliás, quem está falando não estudando de direito, eu não posso aconselhar outra coisa. Se você é estudante de direito, porque eu não aguentava mais pagar advogado. Não, eu continuo pagando advogado. Eu quero auxiliá-lo na defesa. Você quer saber na os defesa trâmites do dos processo. centenas de processos que eu tenho. Mas olha, se processe. Se não deu resultado, aí não, o advogado está falando não. Dê uma surra no chantagista. Não resolveu, mate. Eu não tenho, porque eu não aceito, não há como entender essa história de você ser chantageado e ficar por isso mesmo. E muitos Eu morrem. não faço esse jornalismo. Eu tenho inimigos pesados, arremesso tudo contra mim. Mas duvido que tenha um canalha desse que diga que o Arimatea Azevedo faz jornalismo de resultado. Ari, você não tem medo? Eu costumo dizer também uma coisa, sabe? Eu não posso passar para eles que eu tenho medo. Sei. Mas eu tenho muito medo. Tem medo, né? Tenho muito Porque você sabe que o Dr. Roberto Marinho, que era o homem mais poderoso todo, ele não foi tão poderoso quanto o Chateaubriand. Porque o Chateaubriand não tinha escrúpulos, o Dr. Roberto tinha. O Chateaubriand estava nessa linha bem aqui do que eu falei. Mas o Dr. Roberto tinha escrúpulos. Tinha. Mas ele tinha muito poder. Você sabe que o Dr. Roberto, no final da vida, ele tinha medo do Edir Macedo? Vamos novamente citar o Chico Anísio. Havia um personagem do Chico Anísio que era um pastor eletrônico. E o Dr. Sim. Roberto chamou lá e disse, tira esse personagem. Então, porque a gente tem medo de quem não tem nada a perder. De que não tem nada a perder. É isso? Ô, Ari, no caso, você já pegou tiro, foi perseguida, sua casa foi bombardeada, assim, tudo enquanto... 180 processos. Cento e tantos processos, crime organizado e tal. No caso Fernanda Lages, que você foi até silenciado, não podia falar no assunto. O assunto ficou no ar. O caso passou para a Polícia Federal. Aqueles promotores eram levianos, loucos, irresponsáveis, não tinham informações ou as provas foram destruídas? Eu ainda acredito que os promotores, aliás, no caso, só um agora, que só tem um, o Eliardo, que aposentou-se. Tem o Biraci. Eu acredito que o promotor Biraci ainda fale nesse processo, porque ele é o titular da ação e a ação ainda não foi concluída. E ele, de certa forma, diga a que veio e justifique tudo aquilo que, todas aquelas posições que eles adotaram. Eles adotaram uma posição, o João Cláudio, de que aquilo não foi suicídio, aquilo não foi acidente, aquilo foi assassinato. Mas tem alguém que acredita que aquilo foi suicídio? Ah, como tem. Primeiro os que São os que... perpetraram, os que estão até... por trás do assassinato, esses querem crer, querem fazer crer. Mas eu te digo bem aqui, 99,9% da população sabe que aquela menina foi cruel, covarde e friamente assassinada. O que e por quê? As provas foram destruídas? Muito. Destruíram provas. É preciso ainda chamar aquele coronel Almeida, que silenciou, que eu não sei por quê, silenciou. O homem com tanta veemência, ele colocou aquilo lá. Eu quero chamar para dizer por que ele silenciou. Eu queria só que ele dissesse porque ele silenciou. Quero nem que ele diga que não tinha houve prova nenhum destruída. exagero. Eu queria que o delegado Mamed só dissesse por que saiu do caso. Nem que não ele houve nenhum aponte. exagero de Porque o sensacionalismo. delegado Mamed chegou a dizer, e eu tenho testemunhas disso, isso no sábado, a menina foi assassinada na quinta-feira, e o delegado Mamed chegou a dizer, chegou a chamar, comunicou à mídia que fôssemos lá no gabinete dele, que ele ia mostrar quem seria, já tinha elucidado o caso, ia mostrar o resultado disso e quem teria sido. E quando todo mundo chegou lá, ele entregou o carro com uma desculpa mais esfarrapada, que não tinha estrutura para fazer nada.
Ô, Ali, não teve nenhum momento um exagero de sensacionalismo por parte do promotor Eliardo Cabral? Muito. O Eliardo, olha, deixa eu lhe contar. É por isso que eu digo, o que eles disseram deve conter alguma coisa aí na conclusão disso. Mas dava para perceber. O promotor, às vezes, ele tinha fatos que levavam para ele e que ele soltava na opinião pública, que eu sentia que não tinha nada a ver. Eu realmente sentia que não tinha nada a ver. Mas no cerne, toda essa questão, a polícia civil, a tal da CICO, meteu o pé na jaca. E, para decepção, a federal. A federal chegou à conclusão, aquela que se chama teratológica. Ou ela se suicidou ou foi acidente. E ainda teve um cara que veio aí, ele ainda enveredou pela coisa do misticismo, aquela coisa de magia negra, que tinha simbologia. Ah, meu amigo, aí você não contratou um investigador, não, você contratou um pai de santo para descobrir. Isso foi uma tese altamente inteligente e oportuna e que conhecia bem os meandros da polícia e tal, e muito bem. Eu só sei o seguinte, ainda hoje eu pago caro por isso. Você não sabe das ameaças que eu recebo. Imagina. Você não sabe da sordidez, da canalice com que eles agem contra mim. E eles ficam insistindo numa mentira. Eu já provei, eu tenho fatos no inquérito e que eu não tenho nada a ver. Eu não botei Givago, não botei ninguém na cena do crime, não. Quando eu fui tocar no assunto, essa história já vinha desde a quinta-feira. Eu fui tocar no assunto na terça-feira. Eu vou tocar na repercussão, né? Eu tenho cronometricamente, como se diz, cronologicamente, os fatos elencados. E estão insistindo nessa mentira. A sorte que há juízes, né? Aqui eu tenho um ganho todas essas causas que estão contra mim. Mas quero lhe dizer bem que, para o Arimateia Azevedo, seguramente para o promotor de justiça que está no caso, e para 99,9% da opinião pública, essa menina foi assassinada. As polícias só precisavam era mostrar quem foi. O seu autor, tanto o material como o intelectual. Ali, voltemos para o cenário nacional num momento crítico do país. Bom, nós tivemos aí um governo da esquerda. A esquerda, como ela existia, como nós aprendemos na faculdade, ela não existe mais, precisa ser reinventada. E a direita também. E a direita foi reinventada pelo que a gente chama de social-democracia. Seria a direita, propriamente, ela se reinventou nessa roupagem. E a esquerda, não. Porque se você for olhar o neoliberalismo, é bandeira da esquerda brasileira e da social-democracia. Mas nós tivemos aí os avanços sociais do governo Lula e tivemos essa crise enorme de corrupção generalizada, porque não é só o governo federal, são prefeitos, chefe do almoxarifado, o que vende a merenda, o que compra a medicação, os secretários, todo um organismo público. A Lava Jato também é sensacionalismo de ocasião político ou é para valer mesmo? No cerne de todas essas investigações, a coisa é séria. E se espera. Mas por que só se aparece político do PT? Eu digo isso e meus colegas de roda de cotidiano não acreditam. Não vão aparecer só os políticos do PT. Não vão aparecer só os políticos do PT. As pessoas estão querendo rotular o Moro. Não, o Moro tem um lado. Pode até ser. Ele fez aquela sacanagem de divulgar aqueles vídeos, aquela conversa. Amadores, não? Não, porque houve um escândalo mesmo. Você acabou de dizer, não sei se foi pela época, poderia ser tanto o PSDB como o PFL no governo, mas foi a época dessa promiscuidade. Se estabeleceu uma promiscuidade na relação de poder, relação com o público, o público e o privado se misturaram. Não. Mas eu ainda quero fazer bem aqui valer uma percepção de que essa operação, aliás, todo juiz deveria ser como esse Moro. Todo investigador deveria ser como esses caras, o procurador da República, é para isso mesmo, investigar. Agora, se há vazamento seletivo, como esse ministro da Justiça acabou de revelar, que no dia seguinte haveria a prisão do Palocci, isso aí tem que ser punido. Mas fique certo o seguinte,
ninguém falava em política do PMDB, estão do Renan Alcunha e outros aí estão metidos. Aécio Neves não escapa. Até o presidente Temer foi citado. Aécio Neves não escapa, esse ministro Serra não escapa. Olha, vai devagar. Eu aprendi que inquérito policial, principalmente a ação do Ministério Público, é como fogo de monturo. Tem hora que não... Ih, ó, morreu, o promotor se vendeu, o delegado se vendeu, o juiz cooptou. Mentira, daqui a pouco é uma labareda. Eu acredito. Não vai ser a história do PT, porque eles são os da vez. Eles estavam no poder recente. Então, mas não abusaram, não, Ari? Eu estou lhe dizendo, com todos esses abusos, porque o problema é o seguinte, não é o problema da corrupção que está em todos os partidos. O PT é que não podia ser corrupto. Ninguém jogou mais pedra no telhado de vida dos outros do que o PT. E foi como se diz, foi com o pé na jaca mesmo. Pois é, você não acha que isso destrói a utopia? Quer dizer, que você não acredita mais em nada, nem em ninguém, fica... Acabamos de falar aqui, não tem líderes. Acabamos de dizer que de repente o Firmino vai passear nessa eleição. Cadê os opositores? Não tem nada. Cadê os outros líderes? Não tem. O país, o Fernando Henrique, eu até reproduzi isso no meu comentário de segunda. O Fernando Henrique deu uma entrevista na mídia dizendo que não sabe quem seria a pessoa para assumir um pós-Temer. Quer dizer, após o governo Temer. Não existe mais líderes. Aliás, João Cláudio, nós estamos falidos de liderança desde quando foi sair do regime militar para a democracia. Quem foi o nosso grande líder? Foi um velho de 71 anos. Ulisses? Não, todos, Ulisses e o Tancredo. Então. O Ari, nós estamos numa crise. E apareceu um jovem que jogou fora também, que foi o Collor. O Collor. E o Lula. Porque agora você pegar o símbolo de um operariado, da classe que vem de baixo, que fica conhecido e admirado no mundo inteiro por alguns milhões de dólares. Mas socialmente eu acho que eles fizeram muito mais do que essa mancha de roubalheira. Sim, você diz os avanços sociais. Avanços sociais. Que perdemos ou não? E ganhamos. E não estamos perdendo de novo? Não, não perde. Não? Não vamos perder. Acha que não? Não. A classe que... Eu acho que o Temer não muda, não mexe nisso, não. Ari, nós estamos numa crise medonha econômica, financeira, moral, institucional. Nenhum país sobreviveria a isso. Nenhum país. Nenhum país sério. Só o Brasil consegue, de uma forma ou de outra, dar um jeito de sair. É a história do jeitinho brasileiro. Então eu te pergunto, o Portal AZ está dando lucro? Meu amigo, eu tenho que vender galinha para poder pagar as despesas do portal. Então vamos pelo menos comemorar com champanhe. Um ano de café com informação. Foi bom, nós queremos agradecer agora a você, internauta. Você é a razão do nosso viver, a razão da nossa existência, e nós esperamos continuar fazendo esse jornalismo que sempre fazemos. Pronto, encerramos. E eu quero tomar mais champanhe, pelo menos hoje. Obrigado, senhor Neymar. Café com informação especial de aniversário. Apresentação Arimateia Azevedo. Oferecimento Governo do Estado, Carvalho Supermercado, Sesc Senac.